É leite fraco, né? É um mito assim que acho que a gente tem uma história para esse mito na década de 80, né, 70 ali, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, isso falando do Brasil, né? Em outros países foi um pouco antes, né? Essa entrada mais forte, né, da mulher no mercado de trabalho, os leites artificiais cresceram muito e fizeram uma campanha assim de o leite bom é o artificial. Né? O leite que nutre, o leite que vai fazer esse bebê crescer forte, saudável, é o artificial. Então, a gente ainda tem essa consciência coletiva, a gente ainda traz isso, as nossas mães trazem muito isso, né? Não existe leite fraco. Porque assim, a saliva do seu bebê vai passar a mensagem do que ele precisa e você vai produzir exatamente o leite que ele precisa. Por que esse mito é tão forte, Milena? Porque as curvas de desenvolvimento dos bebês, elas são feitas a partir ou de bebês que não são brasileiros ou de bebês que foram alimentados com fórmula. O padrão de crescimento é completamente diferente. Né? Um bebê que é alimentado com leite materno, ele pode não estar tão gordo porque ele não é super alimentado, mas ser extremamente saudável. Eu também tenho um exemplo na minha casa, né? É bom a gente dar esses exemplos nossos. Minha filha nunca ganhou muito peso, mas assim, é uma pessoa que até hoje, para ela ter uma gripe, é muito difícil, né? Uma criança extremamente saudável. E o pediatra sempre me tranquilizou em relação a isso, né? Então, assim, esse mito, ele é fortalecido pela sociedade e muitas vezes até pelos profissionais da saúde. Então, outra dica é procurar um profissional que seja amigo da amamentação, né? E que entenda que a gente ainda precisa reavaliar essas curvas, né? Trazer novas curvas. Leite fraco, peito pequeno não produz leite. Peito grande tem muito leite. Isso é falácia, porque assim, o que vai fazer esse produzir ou não leite são as glândulas mamárias ativas nesse peito. Eu posso ter uma condição mais rara, que é a hipoplasia, né? Geralmente isso acontece com mamas menores, mas precisa de uma avaliação. Então, eu já vi mulher com um peito bem pequenininho, que o bebê... até uma amiga minha, assim, ela conta uma história de que ela chegou no posto de saúde para levar o bebê, e aí falaram assim, mas você dá mamadeira, porque ela é pequenininha, e o filho dela sempre foi muito grande, muito acima da curva. Então, assim, né, não tem essa... É sempre importante procurar um profissional amigo da amamentação para fazer essa avaliação, né, e dizer se é ou não. O mito de que depois de 1 ano o leite vira água, né? E aí esse bebê não precisa mais. Isso também é um mito, né? O leite materno continua. Aí tem gente que fala assim, tá, mas o bebê mama menos ou mama em menos tempo. E é uma coisa do leite materno que eu acho assim fantástica. Eu sou realmente apaixonada, né? O leite materno condensa propriedades. Então, assim, se esse bebê mama menos, ele vai receber a mesma quantidade de vitaminas, proteínas, aminoácidos, num volume menor. Isso é fantástico, né? Então, assim, esse é outro mito. O mito de que, como a OMS recomenda até os 2 anos ou mais, aí fez 2 anos, hoje, amanhã eu tenho que desmamar. Confusão de bicos. Às vezes as pessoas pensam assim, não, vai aparecer lá só com 10 meses, vai aparecer só com... Ela pode aparecer logo no início da amamentação, né? Então, assim, eu dei uma chupeta, né, a famosa chupeta inocente, que não tem nada de inocente, ela pode causar confusão de bicos. Porque as pessoas falam, assim, uma coisa que eu acho que é, seu filho está chupetando o seu peito. Tem como uma criança chupetar o peito, porque o peito veio antes da chupeta, né? A chupeta chegou para substituir esse vínculo. E aí, enquanto ele podia estar ali no seu peito, fazendo uma sucção não nutritiva e recebendo todo o seu amor, seu carinho, ele está ali na chupeta, né? Ele vai cansando, a língua fica flácida, porque é outro movimento que ele faz com a língua, enfim. São tantas questões, né? É importante olhar para esse lugar.
né? Agora, quando não entrou nada, pode ser a própria insegurança da mãe. Também pode ser que o leite ainda não desceu, né? E essa mãe está insegura por conta disso. Então, falando um pouquinho de apojadura, né? Esse leite, ele desce entre o terceiro e até o 7º dia. Então, antes disso, o que eu tenho? Eu tenho um colostro, que é uma bomba. Um pouquinho de colostro, ele é capaz sim de nutrir seu filho. E é importante a gente pensar que quando esse bebê nasce, o estômago dele é do tamanho de uma cerejinha, né? Ele vai crescendo à medida que o seu volume de leite vai aumentando. E aí com 10 dias ele é um pouquinho maior, até chegar mais ou menos no tamanho de um ovo, né? Com 1 mês. Mas é à medida que a sua produção vai se ajustando. Então a natureza é sábia, né? É muito um exercício de confiar mesmo no próprio corpo. Acontece muito assim, a mulher confia no próprio corpo ali na gestação, tem um parto lindo e continue confiando, porque o que acontece é dela, não, agora não sou capaz, né? Porque tem uma mídia muito forte, uma sociedade que fala que você não é capaz. Você é sim capaz, você foi capaz de parir, você é capaz de amamentar. Tem algumas questões, assim, pode ser, a fusão emocional da mãe e do bebê é enorme, então se eu estou insegura, se eu não acredito, se eu já estou pensando na fórmula, se eu já estou nesse lugar, o bebê entra nesse campo emocional e ele também começa a ficar desesperado, tipo, a minha mãe é minha segurança, ela está desesperada, o que está acontecendo aqui, socorro, né? E ele começa a manifestar diferente de nós, a gente às vezes esconde o choro, né? A gente se retrai, o bebê ele mostra tudo a que ele veio ali. Então, tem as duas coisas, né? Eu não posso dizer, ser determinista e falar assim, você não está conseguindo amamentar porque é só o seu emocional. Não, existem questões emocionais e existem questões clínicas, né? Por exemplo, o freio lingual, né? Que é a linguinha presa, ele prejudica na amamentação. Dependendo da mama, se ela for muito pequena e ela não tiver glândulas mamárias ativas, pode prejudicar na amamentação. Então, existem questões clínicas, né? E existem questões emocionais. Então, como que eu gosto de fazer, eu costumo fazer, né? Principalmente quando eu atendia muitas consultorias. Primeiro, eu descarto o físico, que é mais fácil, né? É mais técnico, então, não tem língua presa, tá tudo certo, o leite desceu, não tem cirurgia mamária, né? Tá tudo certo. Então vamos olhar os aspectos emocionais, né? Tem as duas coisas. E tem muito também, às vezes a mulher, a gente não olha para um lugar, Milena, que eu gosto de olhar para esse lugar. A gente pensa muito que o bebê nasce e ele precisa de cuidados, mas a mulher nasce como mãe. Sabe? Porque às vezes até nós, profissionais da saúde, né? A gente, depois que o bebê nasce, a gente meio que se afasta dessa mulher. E a gente esquece mesmo que ela nasceu como mãe. E nascer é amor, é luz, mas também é dor, né? Então, às vezes é o lugar, assim, da gente acolher essa mulher, né? E falar, tá tudo certo, você vai dar conta. Sempre que nasce alguma coisa na nossa vida, que nasce um filho, que nasce um projeto, que nasce um novo emprego, a gente tem esse sentimento de insegurança, a gente tem o medo, né? Ela precisa de alguém ali do lado dela, sim, depois que nasce esse bebê, para falar, você é capaz, olha, vamos fazer assim, vamos tentar assado, porque às vezes depois de descartar os aspectos físicos e clínicos, né? Às vezes esse emocional tá tão travado que ela não consegue nem relaxar para amamentar esse bebê, né? Então, é muito importante, assim. Então, são 3, né, na verdade, na minha opinião. O aspecto clínico, o emocional e a rede de apoio. Essa mulher precisa de uma rede de apoio, né? Então, assim, naquela hora, no auge do cansaço, que ela quase que tá falando assim, gente, eu vou sair correndo, porque eu não dou conta mais de ficar acordada. Tem a pessoa que fala assim, vai tomar um banho demorado que eu seguro o seu bebê. Né? Ou o que você quer que eu faça nessa casa? Porque também tem isso, né? Às vezes a gente quer ajudar essa mulher, mas sem perguntar para ela como ela quer ser ajudada.
Então, eu já tive muitos relatos de mulheres que falaram assim, e a pessoa fica com o bebê e fala que eu posso lavar a louça. Eu quero ficar com o meu bebê sem ter que me preocupar com a louça, sabe? Então, pergunta para uma rede de apoio que pergunte para essa mulher, como você quer ser ajudada, né? Às vezes ela quer que você segure o filho, às vezes não.